Bom dia a todos, eu sou Michel e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cobre e nutrição. Nós somos alunos do quinto semestre de medicina e aqui estão os componentes da nossa equipe. Então, primeiramente, o que é o cobre? O cobre, ele é um elemento químico classificado como metal de transição e ele tem sua coloração avermelhada. O cobre vem sendo utilizado para a produção de moedas, utensílios e armas há muito tempo, sendo um dos primeiros metais a serem manipulados na história da humanidade. Atualmente, ele tem grande utilização como condutores elétricos em cabos de alta e baixa tensão e motores, aquecedores solares e também tubulações de água. Foi somente no século XIX que o cobre foi descoberto em plantas e invertebrados marinhos, e em 1921 Bodansky descreveu a presença de cobre no encéfalo humano. Agora, algumas ações fisiológicas do cobre no nosso corpo. O cobre está presente em diversos tecidos humanos, como no fígado, no cérebro, no osso, no músculo e nos tecidos conectivos. O cobre é absorvido pela dieta humana no intestino delgado e dentro do nosso corpo participa como cofator enzimático de diversas enzimas. É contido principalmente em enzimas que promovem reações de oxirredução, estando em sua forma oxidada do íon cúprico ou reduzida do íon cuproso. As enzimas que contêm o cobre como cofator, elas estão relacionadas às funções de formação do tecido conjuntivo e ósseo, integridade do tecido conjuntivo, do coração e de sua vasculatura, produção do ATP durante a respiração celular, neurodesenvolvimento, em especial a mielinização, a formação de melanina, o metabolismo do ferro através das ferrooxidases, ceruloplasmina e efaestina, e também o efeito antioxidante. Bom dia, eu sou o Ítalo e agora que já entendemos a importância do cobre para o bom funcionamento do nosso corpo, vamos descobrir onde que ele pode ser encontrado na nossa alimentação. As principais fontes de cobre são mariscos, sementes, nozes, vísceras, cereais à base de farelo de trigo, cogumelos, produtos contendo grãos integrais e alimentos contendo chocolate. É importante também a gente salientar que apesar das dietas vegetarianas serem ricas em cobre, ele é menos absorvido do que por outras fontes alimentares, devido à presença de elementos ligantes como os fitatos. Contudo, também não há comprovação que há um aumento de risco para a deficiência de cobre na dieta vegetariana. Agora, respondendo à pergunta que você deve estar se fazendo depois de ver que o cobre é essencial para a nossa saúde, quanto de cobre devemos ingerir diariamente? A ingestão recomendada de cobre pode variar desde 0,9 a 1,7 miligramas por dia, de acordo com a fonte, e a ingestão máxima tolerável é de 10 miligramas por dia. No entanto, no geral, a ingestão média é de 1,3 a 2,2 miligramas por dia. É importante também destacar que a ingestão diária de cobre na alimentação é importante, porque esse não é armazenado no nosso corpo em grandes quantidades. Bom, eu me chamo Rodrigo e vou falar um pouco agora sobre a interação do cobre com outros nutrientes. Primeiramente, a gente tem uma alta interação do cobre com o zinco, uma vez que o zinco a nível intestinal vai prejudicar a absorção desse elemento. Além disso, a vitamina C também pode estar relacionada à deficiência de cobre, assim como existe uma interação importante entre ferro e cobre, de forma bem complexa, uma vez que sabe-se que quando há deficiência hepática de cobre, a quantidade de ferro, via de regra, costuma estar aumentada, e vice-versa. Assim como é, é, o ferro elevado vai diminuir a absorção intestinal de cobre. Do ponto de vista da deficiência e do excesso deste elemento, nós teremos que a deficiência a gente pode visualizar no paciente anemia hipocrômica e microcítica, neutropenia e trombocitopenia, acúmulo patológico de ferro no fígado, despigmentação, sobretudo de pelos corporais, anormalidades esqueléticas, risco aumentado de osteoporose, aumento da incidência de arritmias e outras condições cardiovasculares, alterações nos perfis lipídicos e na pressão arterial, aumento do risco de infecções, predisposição à doença de Alzheimer e a deficiência de cobre durante a gravidez e a amamentação pode provocar distúrbios do neurodesenvolvimento relacionado à ataxia neonatal. Os grupos de risco para apresentar deficiência de cobre são indivíduos que recebem nutrição parenteral total por tempo prolongado e sem a suplementação adequada de cobre, bebês prematuros que consomem leite à base de fórmulas deficientes em cobre, neonatos com diarreia crônica e desnutrição,
pacientes internados submetidos a diálise peritoneal prolongada, pacientes submetidos a diálise renal, pacientes com grandes queimaduras, indivíduos que consomem altas doses de suplemento de zinco, principalmente antiácidos ou quelantes de cobre, indivíduos que realizam ressecção cirúrgica intestinal para manejo de obesidade mórbida e indivíduos que sofrem com doenças desabsortivas, como síndrome do intestino curto, doença celíaca ou SPRU tropical. Do ponto de vista dos efeitos do excesso, a gente pode ter excesso por ingestão excessiva, aguda de cobre, em que o paciente vai cursar, via de regra, com dor abdominal, náusea, vômitos e diarreia, ou então esse efeito do excesso pode se dever à exposição crônica ao cobre oral, e aí o paciente cursa com insuficiência renal, dano severo ao fígado, coma e a possibilidade de óbito. Uma curiosidade fica a cargo da doença de Wilson, que é uma deficiência genética no gene ATP7B, que produz uma proteína de mesma denominação, que é uma proteína transportadora responsável pela excreção do cobre na bile. E ela é caracterizada basicamente por uma tríade, em que o paciente vai apresentar problemas de ordem neuropsiquiátricas, o paciente vai desenvolver problemas de viés hepático, como hepatite, que pode evoluir para fibrose do fígado e cirrose, e em alguns casos há necessidade de transplante hepático, assim como esse paciente vai apresentar deposição de cobre na córnea, que são os chamados anéis de Kaiser-Fleischer, como podemos ver na imagem ao lado. E é isso, obrigado.